E Grande aí, Rodinelli. então, beleza? Show de bola. Tá escutando? Tá. Sou do Alok aqui, tá curtindo aí? Vai Vamos aí, soltando tô aí, curtindo. vai soltando a franga aí. Ei, Show. cara. Obrigado, meu irmão. Obrigado por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço pelo convite. Satisfação enorme poder receber você aqui nos 30 minutos de performance profissional, né? E Show. aí, a galera tá chegando aí, a gente vai já dar início ao nosso papo aqui, mas antes deixa eu só relembrar aqui que tem os nossos patrocinadores, eu não posso deixar de falar não, porque senão eles vão cortar o meu patrocínio, né? Olha iPhone aí. aqui, ponto IG, Iago Matos. Que Ah, eu, é quando patrocínio. falar, o Iago fica chateado. Mas às vezes ele não assiste, não, mas depois ele vai conferir lá no vídeo que eu deixo Patrocínio, no perfil. Patrocínio patrocínio forte, viu? forte. E aí tem o meu amigo Kennedy Ponto Mesquita também, o homem dos produtos de limpeza que deixa o lar cheiroso. Aqui em casa eu só compro os produtos do Kennedy, meu irmão. O cara é fera demais. Enfim, JP, vamos aqui. Nós temos lives toda quarta-feira, eu preciso frisar isso aqui. 30 minutos de RH, 30 minutos de gestão estratégica, 30 minutos de performance profissional, que é o que a gente vai fazer hoje, e 30 minutos de incentivo à leitura, que é o clube que a gente está começando a criar aqui para incentivar a turma a ler mais, usar a rede social, que eu sei que é bom, mas diminuir isso e dar mais valor à leitura, aos livros, de preferência o livro físico, né, para fugir aí dos aparelhos eletrônicos aí na leitura, que eu gosto do livro mais físico do que os Digital. digitais por aí, porque o cara fica muito fissurado nesse negócio e às vezes atrapalha a leitura. Mas enfim, JP, vamos começar o nosso papo aqui, meu irmão. JP, para quem não conhece, o João Paulo, cara, profissional de mão cheia, eu sou suspeito para falar pela parceria que a gente tem, mas quem conhece o JP aí sabe que por onde o JP passou nas empresas, foi sucesso, a performance profissional dele, enfim. Eu vou deixar ele se apresentar. O JP é o cara das finanças. Eu vou deixar ele se apresentar um pouco para a gente começar o nosso papo de hoje. Vai lá, JP, arrocha. Boa noite para todos. Já estou vendo aqui quem está entrando. Ronaldo, inclusive, já está aqui comentando. Boa noite, meu amigo. Luciano, a Ana, a Lígia. O pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é João Paulo. Sou gerente financeiro hoje. Estou como gerente financeiro do Instituto Volta Vida. Sou formado em administração de empresas. Tenho pós-graduação em finanças, né? E estou fazendo agora uma segunda graduação de contábeis, né? Para poder dar um peso maior no currículo e ganhar mais conhecimento na área, né? Na área sim. Fiquei muito honrado, Ronelli, em receber o convite. É um assunto importantíssimo que vai mexer principalmente com a questão da produtividade, né? Que mexe bastante com a parte da produtividade. E é importante para todos nós. Então, quem está assistindo vai gostar bastante do conteúdo, certo? A Raquel aqui também já colocou, que irmão já. A Tatiana também. Então, vamos lá. É isso aí. Eu queria até deixar fazer uma observação já, que em relação ao tema, né, funcionário que pensa como empresário, eu queria já deixar uma observação que era o quê? Eu quero abordar a parte empresário como empreendedor. Massa. Certo? É isso mesmo. É isso mesmo, né? Pronto. Eu quero Perfeito, falar um pouco sobre o empreendedorismo, que o empreendedorismo eu acho algo que engloba muita coisa, né? O empreendedor, ele não é só o empresário dono de uma empresa. O empreendedor pode ser todos nós. Então, mais ou menos nessa pegada, eu acho que vai ser muito bacana, certo? Perfeito. É isso aí mesmo. Vamos lá. A ideia é que a gente divida aqui esses minutos que a gente ainda tem aqui de papo, né? Até as 20 horas, é que a gente divida em duas partes. Primeiro, o profissional, o funcionário, o colaborador, que precisa trabalhar essa mentalidade para que ele não seja o reclama de tudo que a empresa implanta, tudo que a empresa muda, tudo que a empresa quer colocar, e para ele é invenção, enfim. E eu gosto de abrir um parênteses nesse ponto, JP, que às vezes o cara está muito satisfeito com a empresa que ele está e ele continua lá, cara. Eu não consigo entender, reclamando, sendo inimigo da empresa, porque a empresa não é seu inimigo, você precisa entender isso. O pão que você compra
A água que você bebe na sua casa, a luz que você paga, vem de lá. Então, tem que partir desse princípio. Ah, mas eu não gosto, eu não suporto aquela empresa, não suporto meu chefe, meu irmão. Começa a projetar outra coisa na tua vida, procurar outra coisa, continua dando o teu máximo aí dentro da empresa que você está, mas começa a procurar outra coisa. Quando você aparecer, você pede as suas continhas e vai construir a história em outro canto. O que não adianta é a empresa fazendo mal à pessoa e a pessoa fazendo mal à empresa, né? Então, esse viés da mentalidade de empreendedor, de empresário, como você bem colocou, é dentro desse contexto. E o outro lado, JP, a gente falar de como a empresa pode propiciar esse ambiente para que as pessoas estejam tão engajadas ao ponto de pensar como gestor, como empresário, como empreendedor. Beleza? Perfeito. E aí eu vou deixar você dar o pontapé, JP. Tem alguma coisa para puxar aí? Perfeito. Tem já a parte que você falou em relação ao funcionário que reclama de tudo, né? O funcionário que passa o dia reclamando, reclama da empresa, reclama de tudo que a empresa faz. E você falou uma coisa certa em relação a pessoa pensar no futuro, né? Se não está dando certo, eu vou ver aqui o que é que tá bom para mim e simplesmente partir para outra. Eu vou além disso também, Rodinelli. Eu acho que isso é muito pessoal e isso vem muito do cotidiano de cada um de nós. E muitos funcionários, muitos colaboradores são dessa forma, certo? Eu acho que o primeiro ponto que nós, como colaboradores, como donos de empresa, como empreendedores, nós precisamos ter é fazer autoanálise. O que é que eu estou fazendo? Como eu estou fazendo? Será que tudo que está acontecendo realmente é culpa da empresa? É culpa das pessoas que estão? Ou será que tem participação minha? Certo? Tendo essa visão macro, tendo essa visão do que realmente eu estou precisando realmente crescer, às vezes eu tenho uma visão limitada e às vezes eu não consigo enxergar isso, e aí a gente precisa realmente despertar isso na gente também. Esquecer aquilo que a empresa, só empresa, só empresa, só empresa, e enxergar um pouco nós também, certo? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso melhorar? Só para você ter uma ideia, isso, quando o colaborador ele pensa dessa forma, acaba minando muito a produtividade dele dentro da organização. Ele vai medir esforço, ele vai passar a maior parte do tempo dele reclamando, encontrando defeito na empresa e nas pessoas, e vai deixar de produzir. E isso vai impactar a produção da pessoa, consequentemente, e ela vai acabar sendo vista de forma errada. E, consequentemente, isso vai ser visto de forma negativa na empresa e isso pode até levar a uma rescisão. Como o país ele ainda é um pouco em relação às leis trabalhistas, né? Ele protege também muito o colaborador, isso é um ponto positivo até certo ponto. Então, muitos colaboradores acabam também deixando isso passar demais, esticar demais para forçar uma demissão. Certo? Algo que eu não recomendo isso para ninguém. Uma coisa que eu fiz em todas as empresas que eu passei até hoje e vou continuar fazendo eu sempre desejo sair pela mesma porta que eu entrei. Eu entrei pela porta da frente, eu quero sair pela porta da frente. Algo que um diretor que eu admiro bastante, que já foi diretor meu, dono de uma organização, ele sempre falou assim: João Paulo, você está saindo aqui hoje, espero que não precise, mas no dia que precisar, as portas estarão abertas, certo? Então, assim, isso é gratificante, creio que é gratificante para todos os colaboradores nisso. E hoje, muitos empresários, Rodinelli, estão criando estratégias para poder fazer, como é que eu posso dizer, acabar com essa falta de produtividade, certo? O que é que as empresas estão fazendo também? Um exemplo. Eles estão pegando colaboradores que antes eram CLT, estão contratando esses mesmos colaboradores como PJ e o rendimento, a produção deles é muito maior do que se fosse como CLT, entendeu? Eu estive essa semana, inclusive, conversando com um empresário no ramo de energia solar e ele disse que muitos colaboradores dele, ele acabou o quê? Fazendo a rescisão de contrato, contratando eles como PJ e a produtividade cresceu exponencialmente, certo? Acredito. Gigantescamente mesmo, porque eles passaram a enxergar o quê? Agora é minha empresa.
Eu sou PJ, eu sou colaborador e sou dono. Então, eu vou receber de acordo com a minha produção, certo? Então, essa visão, esse enxergar das pessoas deveriam ser de uma forma geral. Não só quando elas passam a trabalhar como PJ, que aí vai virar a questão da produtividade e tudo mais. Mas todos os colaboradores. Não estou falando que quem trabalha CLT não tem essa visão, certo? Não estou falando isso, até porque conheço profissionais de mão cheia, inclusive que estão online agora nos assistindo, profissionais de mão cheia mesmo, que trabalham, que se dedicam, que soam mesmo para poder fazer o seu trabalho em um ambiente melhor, mais propício e são muito produtivos, certo? Profissionais também tanto da iniciativa privada como na parte pública, certo? Mas são excelentes profissionais. Então, mas aí a gente pode até se indagar assim. JP, eu não sei se foi aqui, teu volume baixou um pouquinho aqui para mim. Se a galera estiver ouvindo bem, pô. Perfeito. Quem não estiver escutando, pode falar. Vou aumentar um pouco aqui. Dá um toque aí se tá legal o áudio. Eu senti o volume baixo. A gente sempre fala também. Melhorou? Melhorou o áudio? Eu tô te ouvindo. Baixo, mas eu tô te ouvindo. Se o pessoal estiver te ouvindo, de boa. Deixa eu encostar um pouco mais. Interessante também, Rodinelli, a gente, além de a Tatiana tá dizendo que tá ok, obrigado, Tati, pelo retorno. Eu acho importantíssimo, o Marco está dizendo que tá baixo, mas vamos lá, vou tentar melhorar. Além da gente falar o que é importante e o que não devemos fazer, quando a pessoa ela se encontra nessa situação de que eu reclamo disso, eu reclamo daquilo, também é importantíssimo dizer o quê? O que é que eu posso fazer para melhorar, certo? É muito interessante a gente identificar isso. O colaborador ele reclama muito, ele fala isso, ele fala aquilo. Mas por quê? Primeiro eu tenho que fazer essa pergunta para mim mesmo, essa autoanálise. Por que eu estou reclamando tanto? Qual é o grande motivo dessa reclamação? Essa reclamação, o problema é com o meu chefe, o problema é porque é muito cedo no meu trabalho, eu queria queria acordar mais tarde. Primeiro eu tenho que identificar. É o meu trabalho, é o que eu faço que não me deixa feliz, queria trabalhar em outro ramo, em outra atividade, o que é que não me deixa feliz, o que é que não me agrada? Quais são as causas das minhas queixas, né? O que é que eu ando sempre me queixando? E em relação a isso, o que é que vai me incomodando dentro da empresa? Que isso pode ser uma das coisas que a gente vai discutir até mais para frente também. Às vezes as pessoas elas pedem demissão por conta do seu chefe, né? Às vezes, na grande maioria das vezes. A grande maioria das vezes, algo que a gente vai apresentar, eu trouxe até um dado importantíssimo para a gente poder falar sobre isso. E o último ponto que eu preciso saber e entender é o que é que eu posso fazer para mudar. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer para parar de reclamar? O que é que eu tenho que fazer para poder melhorar a minha produtividade? O que é que eu preciso fazer? Certo? E aí, dentro das organizações, dentro das empresas, existem pessoas chaves que têm lideranças formais e até mesmo informais que podem nos auxiliar nesse processo de crescimento, certo? Um processo de análise, vou fazer uma autoanálise. Pessoas que estão ao meu redor, elas podem me dar um feedback muito positivo. Seu chefe pode lhe dar um feedback muito positivo. O meu chefe pode me dar um feedback. E as pessoas que às vezes estão na mesma linha hierárquica que a minha, mas que elas têm uma liderança informal dentro das organizações, elas também podem estar fazendo isso. Eu posso aproveitar esse feedback e tentar melhorar os pontos em mim, certo? O que é que eu preciso? Então, são alguns fatores que a gente pode contribuir para poder fazer com que a gente cresça, que nós cresçamos como equipe e melhoramos a cada dia mais, certo? Deixa eu só acrescentar aí nessa tua fala. Só abrir aqui um parênteses. Eu escrevi um artigo certa vez, eu não transferi para esse blog novo, que eu fiz um site recente novo, acho que eu não transferi, mas falava... O título do artigo era exatamente esse. O colaborador pediu demissão da empresa ou do líder. E eu acho que eu vou até reativar esse artigo, que eu acho que eu tenho ele guardado, porque é um tema interessante. Mas, assim, o outro ponto que às vezes a gente escuta, eu ganho muito pouco, o cara quer ganhar 5 mil, o cara quer ganhar 8 mil, mas o cara quer ganhar 5 mil, quer ganhar 8 mil com comportamento de 1.000. Então, ele nunca vai ganhar 5 mil, 8 mil, porque o comportamento dele, as atitudes, a produtividade, a entrega não condiz com isso, né? Conhecimento não é suficiente, a entrega não é suficiente, então ele vai morrer querendo ganhar 5, 8 mil e não vai ganhar. Isso é fato. Tem a entrevista com o estagiário.
a entrevista com o estagiário, o cara acabou de se formar, aí o entrevistador pergunta para ele, e agora, o que é que você vai fazer da vida? Não, agora eu vou viajar. Eu vou viajar, quero rodar o mundo, estudei demais. E agora? E quando você voltar? Ah, quando eu voltar, eu quero ser gerente. Quero ter meu salário de 10 mil, de 15 mil. Então, Mas como? Não, eu quero. Eu já sou qualificado para isso. é por aí, cara. Esse tipo de mentalidade impede que a gente possa prosperar, né? Eu já estou pensando em ganhar 5 mil se eu não entrego nem... o que eu entrego não vale nem o salário mínimo. Pô, então eu preciso repensar isso. Realmente, essa autoanálise, da gente parar de achar que tudo está errado na empresa e eu sou o funcionário perfeito, né? Claro, a gente sempre, toda empresa tem os seus pontos a melhorar e a gestão precisa entender isso, né? Enquanto a gestão tem um olhar de dizer o que eu posso fazer para propiciar um ambiente melhor para o meu time, para que eles produzam mais, para que a gente cresça. Do outro lado, o colaborador tem que entender nesse ponto que você colocou e fazer essa autoanálise de, poxa, o que eu posso fazer a partir de agora, que eu possa entregar mais resultados para que eu possa crescer aqui dentro da empresa, né? Então, cada um dentro da sua autorresponsabilidade, como a gente gosta de falar. Não adianta ficar o gestor achando, pô, a minha equipe não faz, não entrega resultado, a culpa é só da equipe. E aí o pessoal na equipe, poxa, a empresa não faz isso, não faz aquilo, achando que tudo que não está funcionando é culpa da empresa. E aí a gente não vai se entender. JP, a gente já queria começar a entrar aqui nesse contexto também da gestão, mas tem mais alguma coisa aí em relação à parte da performance profissional? O tempo é pouco, eu sei que o tempo é pouco, mas a live é 30 minutos, então a gente tem que correr esse tempo. Tem que respeitar. E então, existe mais algum ponto que você queira citar em relação a isso? Que eu vou fazer observações finais aqui em relação a isso, a gente passa para a questão de o que a empresa pode fazer para propiciar esse ambiente. Tem algumas coisas. Primeiro, em relação só para fechar a parte dos colaboradores que reclamam demais, porque isso é uma coisa que a gente vê nas empresas, nas organizações, sempre. E eu acho que isso é importante a gente bater na tecla um pouco disso. Eu preciso identificar isso porque geralmente as pessoas elas não reclamam só no ambiente de trabalho, elas reclamam em vários ambientes na sua vida, de uma forma geral. Eu vou reclamar no meu trabalho, no meu relacionamento, em todos os cantos. Então, quanto mais rápido eu conseguir observar esse comportamento em mim, mais cedo eu também irei sanar esse problema, certo? Em todas as áreas da minha vida, não somente a questão na minha vida profissional, mas na minha vida pessoal, em relacionamento, em vários outros quesitos. Em relação ao colaborador, ele não pode pensar em hipótese alguma na empresa como um inimigo. Como você falou muito bem no início, são as empresas que pagam salários, são a empresa que gera crescimento na economia, são as empresas que também pagam tributos e diversos tributos que são devolvidos para a sociedade de uma forma geral. Certo? Então, a empresa ela precisa crescer a cada vez mais. Claro, aí é um ponto de união entre colaborador e empresa. A gente está falando um pouco agora da parte do colaborador em si. E o colaborador, sempre ele precisa, na minha visão, dar mais do que o esperado. Ele tem que gerar valor. Como é que eu gero valor? Sendo criativo, inovando, sendo um líder dentro da minha empresa, mesmo que não seja um líder formalmente, né? Formalmente. Você é um líder, você é gerente, você é coordenador, isso, aquilo, outro. Mesmo que eu não seja, mesmo que eu não tenha um cargo, mas eu tenho uma liderança informal e uma liderança de forma positiva, certo? Creio que isso vai melhorar cada vez mais a situação dentro da empresa e as pessoas serão bem mais vistas, bem melhores vistas pelos colegas, pelos gestores e por toda a empresa. Perfeito, JP. É isso mesmo. Por mais que você goste da empresa, vai ter momentos que você vai ficar chateado com alguma coisa. É normal, né? Alguma coisa não vai te agradar. Mas essa chateação, ela não pode ser durante um mês. Pô. Alguma coisa que você não gostou, vai digerir isso, vai entender o lado bom do que aconteceu e bola para frente. Porque se for para estar repetidamente batendo na tecla do que causa mal-estar, é claro que você vai entregar mal-estar para as pessoas que estão no dia a dia com você, vai deixar um ambiente horrível para se trabalhar. Então, fazer uma observação. Está contaminando, né? Contaminando negativamente
A Tice colocou aqui, a Tiziane, né? Um abraço, Tice, obrigado pela participação. Ela colocou, fazer de onde você está a sua vitrine, certo? Eu acho que o que a gente conversou agora, Exato, esse ponto, é exato. exatamente isso. A Tice resumiu muito bem na frase que ela colocou aqui. Parabéns, obrigado pela participação, Tice. É isso mesmo. Exatamente. A gente deixa essas portas abertas quando a gente tem essa entrega extraordinária, como eu gosto de chamar, né? Entregar esse algo a mais como colaborador. Porque um dia, meu irmão, alguma outra empresa vai te ver, vai te levar, ou você vai ser promovido na empresa que você está. Eu costumo até dar o exemplo, JP, em algumas palestras, da nossa experiência, de quando você me convidou para a experiência que a gente está agora, porque a gente tinha trabalhado juntos há muito tempo, né? Sim. Mas assim, o que ficou para o JP era um cara que poderia contribuir também daquela experiência que a gente teve. Fazia muito tempo que a gente não trabalhava juntos, falava uma vez ou outra pela rede social, mas de alguma forma foi despertado ali para o João Paulo que eu poderia ser alguém que ia entregar resultados ali de uma experiência anterior que ele viveu comigo. Então, eu tenho orgulho de falar sobre isso, porque eu acredito que essa entrega que a gente precisa ter todos os dias, pensando em dar o seu melhor, como essa vitrine, né, que a Tis falou e falou muito bem aí, para que a gente possa ser contratado por outra empresa ou crescer dentro da empresa que eu estou, mas entregando pouco resultado, sendo o cara que faz biquinho por tudo, tudo É. é biquinho de chateação, esse aí não vai crescer profissionalmente nunca. JP, eu Eu, queria entrar no contexto aqui agora da empresa, o que a empresa tem que fazer para propiciar, porque já faltam 9 minutos. Pode ser? pode sim. Eu costumo sempre dizer, Roniel, que assim, que tudo que você faz é visto. Tudo que você faz é visto. E uma hora a recompensa virá, certo? Então, eu já varri sala de aula. Eu já varri sala de aula. E para mim isso não foi hipótese nenhuma humilhante. Isso foi gratificante, porque a minha intenção era de quando meus alunos entrassem dentro de sala de aula, eles iriam encontrar o melhor ambiente possível, um ambiente limpo, agradável. Então eu já fiz isso e me orgulho disso. Isso para mim não foi humilhante de hipótese nenhuma, certo? E faria de novo, se fosse preciso, entendeu? Legal, É, legal. e o que você acabou de falar, o que é que a empresa ela precisa, o que é que ela precisa propiciar, né, para gerar um ambiente melhor para os colaboradores e tudo. Eu elenco alguns pontos positivos, né, que a empresa precisa fazer. Primeiro, ela precisa ter transparência nas informações, certo? A empresa ela não precisa esconder nada. Ela não precisa esconder seus números, ela não precisa esconder como é que ela faz seus processos seletivos, ela não precisa esconder como é que ela promove algum colaborador, ela não precisa esconder isso. Basta ela ser transparente com todas as informações. Esse é o primeiro passo para que toda empresa ela Legal. comece a criar um ambiente saudável, um ambiente propício, um ambiente bom, Perfeito, certo? perfeito. Para as pessoas. Um segundo ponto que eu queria falar é sobre a boa comunicação. todo, Toda empresa ela precisa ter uma boa comunicação. E aí a gente pega as mais diversas áreas dentro da empresa, desde a área operacional, a tática até a estratégica. Se eu não tiver uma boa comunicação entre essas áreas, se eu não tiver processos bem definidos, eu não consigo ter uma boa comunicação e eu vou falhar, certo? Então, esse é um segundo ponto que a gente precisa levar muito em consideração. Terceiro, eu preciso gerar respeito entre meus colaboradores. Eu preciso gerar. Como é que eu gero respeito entre meus colaboradores? Primeiramente, eu tenho que empoderá-los. Se eu dou a função de gestão para uma determinada pessoa, eu preciso empoderar, mostrar que ele tem poder, mostrar que ele tem habilidades para poder desempenhar aquilo, certo? E os setores, eu gerar uma competitividade saudável. Eu não posso gerar brigas entre setores. Eu não posso chegar e falar assim, setor A, setor B tem que viver no pau, direto. Não, ao contrário. Eu tenho que gerar um ambiente propício para que eles possam se entender da melhor maneira possível e encontrar soluções da melhor maneira possível. Hoje mesmo eu estava falando com um profissional, eu disse, meu amigo, se você conseguir ter um relacionamento bom com os demais setores da empresa, você vai conseguir tudo dentro de uma empresa.
certo? Todos os setores, nós temos, a gente aprende isso na faculdade, em cursos, em vários cantos. Existe o cliente interno e o cliente externo. O cliente interno é o meu cliente dentro da própria organização. É um setor que vai dar continuidade àquele trabalho que eu venho fazendo. Então, eu tenho que entregar para o meu setor o melhor produto possível. E ele tem que receber da mesma forma para poder passar. E assim, lá no final do funil, eu vou atender o meu cliente da melhor maneira possível. Certo? Sempre com foco, pensando em quê? No cliente. Sempre nesse foco. Se eu conseguir fazer isso, fazer com fluidez, isso, eu não vou ter problemas dentro do setor. Ah, João, quer dizer que não vai ter nenhum problema? Não, não quer dizer isso. Vai ter alguns momentos que vai ter alguns problemas, alguns empecilhos, alguns ruídos de comunicação, mas quando isso acontecer, vai ser fácil sanar, porque o ambiente que já está propício, ele já está encaminhado para que a situação seja resolvida e vai ser de fácil solução. E eu preciso engajar as pessoas, eu preciso engajar o meu time. Eles têm que entender que todos que estão ali, eles têm relevância, eles estão envolvidos no processo da organização. A organização, ela é um corpo. Para que um corpo funcione corretamente, eu preciso ter mão, braço, perna, barriga, cabeça, nariz, olho. Cada colaborador dentro da empresa é um órgão vital dentro dessas organizações. É um órgão vital do corpo. Eu faço muito essa analogia. Um colaborador, eu tenho alguns Faz muito sentido. Eu tenho alguns colaboradores no meu setor, na empresa onde eu trabalho, e eu costumo dizer, meu amigo, você é meu braço direito, o outro é meu braço esquerdo, o outro é minha perna, o outro é minha perna, minha cabeça. Sem eles, eu não consigo fazer meu trabalho como deve ser feito. Eu preciso das pessoas para poder crescer e para poder fazer a empresa crescer. Sem as pessoas, a empresa não cresce. Sozinho também você não faz nada. Tem que ter gente. Tem que ter pessoas qualificadas, comprometidas, engajadas para o time crescer. Sem pessoas, a gente não consegue fazer isso. Perfeito, JP. Além disso, tem mais 3 pontos que eu queria falar rapidamente, até porque o tempo já está bem corrido. Tem 3 minutos, 3 minutos. Eu preciso motivar a minha equipe, certo? Eu preciso motivá-los, eles precisam entender que aquilo que eles fazem também é importante, que está sendo visto e que eles são recompensados por isso. Eu preciso treinar minha equipe também. Sem treinamento não há crescimento, certo? Eu preciso treiná-los. E eu preciso diversificar a minha equipe, eu preciso ter diversidade. Eu vou trabalhar com um setor só de homem, ou com um setor só de mulher, ou isso, aquilo, outro. Não, a gente precisa diversificar os setores. Ter homem, ter mulher, diferentes raças e religiões também. A gente precisa ter essa diversificação. Quanto mais pessoas com opiniões diferentes, isso é cada vez melhor, isso é enriquecedor para as organizações. Legal. E Perfeito. também, um ponto que a gente começou no início, eu queria trazer agora também, é referente a que as pessoas elas pedem demissão muitas vezes por conta do seu líder e não por conta da empresa. Tem uma pesquisa que saiu no G1 em 2019, que informou, essa pesquisa revelou que 80% das pessoas elas pedem demissão por conta do seu líder, certo? Os principais motivos é uma liderança sem referência, não se tinha referência naquela pessoa, falta de reconhecimento, o líder não reconhecia seus colaboradores, falta de retorno, não se dava retorno nenhum, falha também nas contratações, certo? E o não treinamento. Tudo isso faz com que o colaborador ele se sinta desmotivado e peça para ir embora. E muitas vezes nós perdemos pessoas preciosas que estão na nossa equipe porque nós não estamos sabendo liderar de forma eficaz. Sem sombra de dúvida. Perfeito demais. É importante demais que os gestores entendam. Às vezes a sensação que eu tenho é que os caras não entendem que manter um time bom com você vai ser muito mais vantajoso do que você estar tendo que correr atrás de formar novas pessoas. Claro que as pessoas, às vezes, elas querem partir para outra missão, né? Por mais que ela tenha uma entrega e o gestor quer que ela fique, faz tudo possível para ela ficar, mas ela não quer porque ela já está pensando em outra coisa. Mas a gestão tem que entender que quanto mais pessoas capacitadas, treinadas, desenvolvidas, melhor para o time dela, melhor para a empresa dele.
E ele precisa entender que isso é a força que vai levantar para sempre o negócio. As pessoas Exatamente. são a principal força que pode fazer uma empresa prosperar. Por mais que tenha tecnologia, por mais que tenha estratégias, por mais que tenha tudo de melhor. Na minha cabeça, eu não entendo que a coisa prospere se eu não tiver pessoas preparadas para isso. Desde JP já, terminou. Terminou. rapidinho. Vai lá. Eu não queria deixar passar a oportunidade, mas os meus braços e minhas pernas estão aqui online também, né? Estão assistindo. Então não queria deixar passar despercebido. Gostaria de agradecer a presença do Jarli, do Luciano e da Andressa, que eu já vi eles por aqui também entrando também. Sem vocês na empresa, no dia a dia, eu não seria nada, certo? E o sucesso. A Eva aqui, olha a Eva aqui entrando. Eita, a Eva foi meus braços e minha irmã durante muito tempo. Então, assim, sem vocês, o crescimento do setor, o crescimento da empresa não seria da mesma forma. Certo? Então, eu sou grato pela colaboração de vocês, sou grato pelos dias. Acabei de falar, Eva, de você, viu? Acabei de falar. Grande Pedro, a Camila também, que trabalhou comigo no financeiro, lá no Mental, estava aqui, eu vi ela aqui também entrando há pouco tempo. Grande abraço, trabalhei muito bem com a Camila. Camila me ajudou muito também. Então é isso. Agradeço pelo convite, agradeço por todas as pessoas. Grande Pedro, que está aqui também online, meu amigo Rico. Grande abraço. E agradeço, e eu fico aqui as portas abertas, viu, Rodinelli? Sempre que precisar, estou aqui. Gostei muito do convite. É um tema que a gente precisaria de muito mais tempo para poder conversar, mas o tempo é restrito e a gente tem que respeitar isso também. Teremos. Gente, valeu. Tive um comentário aqui que não deu para responder, mas o tempo está esgotado. São 30 minutos. Eu vou ter que terminar. Estou indo para o treino, JP, porque eu estou mantendo o foco. Viu? Vou ficar bonitão com você. Já vi do meu. Obrigado. Valeu. Abraço. Valeu, galera. Abraço. Tudo de bom.